Em Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Porque nós não vamos precisar apenas de um conselho só, mas de vários ao longo da nossa vida. Por isso devemos estar perto da fonte, porque quem sai de perto da fonte é quem perde as oportunidades. A pessoa que sai de perto da fonte, ela se cansa, pode até parar. Jesus tem a água viva que muitos procuram em pessoas, em lugares, em relacionamentos. Jesus tem água viva e ele disse que aquele que lhe segue, do seu interior vai fluir rios de água viva. Ou seja, se eu estou seguindo a Jesus, como eu sei que eu estou, de mim flui rios de água viva. Sai palavras, sai conselhos que vão de encontro àqueles que eu encontro pelo meu caminho. Então nós devemos seguir Jesus, porque Ele é a fonte inesgotável. Ele é que faz esse fluir na nossa vida. Toda casa precisa de alguém que saiba dar bons conselhos. Toda casa. A desgraça de uma pessoa vem quando ela escuta ou se aconselha com pessoas que não têm o Espírito de Deus. Você sabia disso? Quando você estiver passando por um problema, uma situação difícil, ou algo que seja até fácil, mas você não sabe exatamente o que fazer, nunca busque conselhos em pessoas que não têm o Espírito de Deus, que não carregam a presença de Deus na sua vida. Porque ela vai lhe dar o conselho errado e aí desgraças, coisas ruins começam a acontecer quando você toma atitudes erradas, quando você pega o caminho errado. E não depende da sua idade ou do seu cargo ou da sua função. Todos precisam de conselho. A palavra de Deus conta um exemplo de um rei que era o rei mais importante da terra na época, que era o Faraó, rei do Egito. Ele teve vários pesadelos seguidos. O mesmo sonho, toda noite que ele dormia, ele tinha o mesmo pesadelo. E ele ficou assombrado. Porque ele queria ter paz, ele queria dormir em paz, ele queria saber o que aquele sonho significava. Porque não era normal você toda noite dormir e ter o mesmo sonho. E ele já estava tão atribulado que nem dormir mais ele não estava conseguindo. Então ele ouviu falar através de um copeiro, de um empregado que ele tinha, um garçom que ele tinha. O copeiro era o garçom do Faraó. Em Gênesis, no capítulo 41, versículo 37, conta essa história que eu estou falando aqui para você. Ele ficou sabendo que o copeiro tinha conhecido um homem na prisão que interpretava sonhos difíceis e que inclusive tinha interpretado um sonho que ele tinha tido, que ele tinha ficado muito perturbado quando sonhou. E que este homem sabia dar o significado dos sonhos. E o que ele dizia acontecia exatamente como ele tinha explicado. Que ele falava a verdade, não era um enganador.
não era horóscopo, não era uma adivinhação. Era resposta de oração. Sabe, um homem que estava no presídio, mas orava muito, José, e era inocente, estava ali injustamente por causa de uma falsa acusação, e ali ele servia a Deus, orava, clamava, e Deus lhe fazia entender as coisas que muitos não entendiam. Deus lhe dava conselhos, sabedoria, que não se encontra nos livros e nem se aprende em uma escola e nem muito menos com experiência de vida. É Deus falando no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, como eu estou falando aqui com você agora. Deus fala e a voz de Deus é linda. Você precisa se aproximar de Deus para você também ter esses momentos com Deus. Você aprender a reconhecer a voz de Deus quando Ele fala. Você ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque um bom conselho salva um casamento, um bom conselho salva a vida de pessoas, um bom conselho nos leva para a direção errada. Como um mau conselho destrói um casamento, um mau conselho lhe leva na direção errada, e tudo que nós queremos é fazer a coisa do jeito certo, porque isso traz vantagens para a nossa vida. E ali o faraó, o rei mais famoso da época, mandou chamar um presidiário chamado José para comparecer na sua presença. E ele foi se aconselhar com José. Olha só o que Deus faz na vida de uma pessoa que está pertinho dele. Está aí no versículo 37 do capítulo 41. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Eita glória! Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. É isso que acontece na vida de uma pessoa que se dedica a buscar a Deus. Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar a presença do Espírito Santo na sua vida, para que você possa, no abrir da sua boca, falar e ajudar pessoas a resolver aquilo que elas jamais conseguiriam resolver sozinhas. Para você ser uma conselheira, um conselheiro também dos seus filhos, do seu cônjuge, de pessoas que você vai encontrar aflita no meio do caminho sem saber o que fazer, e Deus usar a tua boca para falar o que elas precisam ouvir. Deus é o Deus de toda sabedoria. Ele é o conselheiro. Jesus é aquele que tem sempre uma palavra certa para dar a quem quer aprender o que é certo. Que você tenha sempre ouvidos para ouvir os conselhos de Deus. Essa é a minha oração por você. Que Deus venha fazer de você essa pessoa humilde para ouvir conselhos. Que você possa ser uma pessoa que busca conselhos, principalmente de quem tem o Espírito de Deus. Principalmente. Em nome de Jesus.